Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade sobre inventários, concretamente ficha de armazém. Nesta aula, nós vamos falar sobre o método LIFO. Next in, first out significa a última mercadoria a entrar tem que ser a primeira a sair. O que significa? A última mercadoria que você comprou ou adquiriu tem que ser a primeira a ser vendida ou a sair do armazém, em qualquer circunstância. Então, aqui para não encher muito o saco e não levar muito do vosso tempo, eu já coloquei as descrições que vou explicar ao longo da aula ou da videoaula. Então, vamos lá. Diz aqui, admita que uma empresa com capital realizado de 80 mil meticais, totalmente convertido em 400 unidades de mercadoria capa, com um preço unitário de 200 cada, durante o mês de outubro, procedeu às seguintes operações. Então, esta empresa, entenda que esta empresa começou com 80 mil meticais. E o que fez com esse 80 mil meticais? Comprou mercadorias, nesse caso 400 unidades de uma mercadoria capa, e cada mercadoria custava o custo de 200 meticais. Então, você vai escrever aqui na existência inicial, eu como a empresa começou a operar. Coloca aqui 400 unidades ao preço de 200, ok? E o valor é a multiplicação do preço vezes a quantidade, ok? Isso dá 80 mil, é aquilo que a empresa começou, como vem no exercício. Isso deve estar na rubrica das entradas, por quê? Porque é o que existe no armazém. Ou a quando da compra, quando compraram, colocaram nas entradas, porque é entrada de mercadoria e saída de mercadoria. Então, faz muito mais sentido colocarmos na rubrica das entradas do que nas saídas. Então, de seguida, vamos para a rubrica das existências. Essa rubrica para que serve? Serve para dizer até o quanto é que temos até uma determinada data. Nesta primeira data, temos apenas 400 unidades ao preço de 200 e o valor é a multiplicação destes dois, do preço vezes a quantidade. Que até esta data temos essas mercadorias apenas. Depois, vamos para aqui. Fatura número 123 do fornecedor A, relativa à aquisição de 200 unidades no valor de 58.600 meticais, com IVA incluído. Para além disto, foi considerado um desconto de 10% e despesas de transporte de 1.160 meticais, com IVA incluído também. Então, aqui já dá para verificar que foi uma compra de mercadorias. Aqui já dizem fatura do fornecedor a fornecedor. A única forma de fornecedor ter uma relação conosco é nós compramos algo nessa pessoa, por isso que vem aqui fornecedor. Então, é compra. E também logo vem aqui relativa à aquisição. Aquisição é compra. Então, verificamos logo que aqui temos uma componente de compra e nós compramos mercadorias. Então, quantas mercadorias nós compramos? Compramos aqui 200, vamos escrever aqui 200 nas entradas de mercadorias, ok? Depois, no valor de 58.600 meticais. Aqui, esse valor você vai escrever na rubrica dos valores, 58.600 meticais. Mas há um porém, ok? Na ficha de armazém não pode entrar valor com IVA. Significa o quê? Na ficha de armazém apenas entra o valor sem IVA, porque as mercadorias, se você compra ao valor sem IVA, vou dar um exemplo. Se você compra a bolacha está 20, depois aumenta o valor do IVA, que são 3 meticais, por exemplo, né? Então, você paga 23, o valor da bolacha ainda continua 20. A bolacha custou 20, só que você tem que pagar IVA, porque esse é um imposto que o Estado diz que você deve cobrar quando você transporta serviços. Na verdade, esse imposto vai para o Estado, não incide ou não cai sobre o valor das mercadorias. As mercadorias não entram quando está na dação de IVA. Se você comprou mercadoria 20, é 20. O imposto é um meio de transporte, né, que o Estado usa para a aquisição de bens e serviços quando você adquire bem ou serviço com vista à constituição de bens públicos. Vocês sabem, é com base nos impostos que o Estado constrói escolas, paga salários, etc, etc. Então, isso aí é uma forma do Estado adquirir rendimento para poder fazer as suas necessidades, neste caso. Mas aqui na ficha de armazém não estamos apenas a tratar assuntos de mercadorias. Aqui o valor da mercadoria é esse, não entra o valor com IVA, ok? O IVA só serve para transportar. Então, vocês vão ter que tirar o IVA deste valor que está aqui. Como é que se faz isso? Vocês levam esses 58.600, ok? Que é o valor. Sem IVA,
ok? Igual a 58.600. Dividem pelo 1 ponto a taxa de IVA. Neste caso aqui, em Moçambique são 17%, em Portugal são 23%. Então, aqui, tratando-se de normativo moçambicano, vamos dividir por 1,17. Okay? Se fosse em Portugal, seria 1,23. Esse seria o valor sem IVA. Então, você coloca Enter. Então, o valor sem IVA é este. 50.085 é o que devemos escrever ali. Mas eu não vou escrever agora, porque existem também outros poréns, ok? Já tiramos o valor sem IVA. Pois diz assim, para além disto, foi considerado um desconto de 10% e despesas de transporte de 1.170 com IVA incluído, ok? Então, tivemos aqui um desconto de 10%. Aqui, nos descontos, ok? Devemos perceber que em contabilidade existem 2 tipos de desconto. O primeiro deles é o desconto comercial e o segundo é o desconto financeiro. O que é desconto comercial? O desconto comercial é dado, incide sobre o valor das mercadorias em si, só as mercadorias. Se você comprou 20 pacotes de bolachas ao preço de 20, o desconto tem que incidir sobre esse valor de 20 vezes 20, que é o valor das mercadorias, ok? E desconto financeiro incide já sobre o valor total. Aí, quando já se envolve IVA, quando já se envolve despesas de transporte, quando já se envolve um monte de coisas. Por quê? Porque a fatura é constituída primeiro pelas mercadorias, depois vem o IVA, seguros de transporte, às vezes quando tem, despesa de transporte também, e depois calcula o valor total, depois de somar tudo aquilo, desde a mercadoria, o IVA, seguros, transporte, etc. Isso aí é desconto financeiro quando incide sobre o valor total. E como é que eu descobri que aqui é desconto comercial? Porque trata-se de fatura, ok? O desconto financeiro, normalmente, os fornecedores dão desconto financeiro quando você faz pronto pagamento. Tipo, você não espera uma determinada data para pagar. Como vocês sabem, fatura, ou se não souberem, sem problemas algum. Fatura é um título representativo de uma dívida. Quando o teu fornecedor emite uma fatura, significa que você está lá a dever e vai pagar numa determinada data já combinada. Então, logo a perceber que aqui a fatura verifica-se logo que é um desconto comercial, porque se fosse um desconto financeiro, nós nem teríamos possibilidade de ter fatura, porque já teríamos pago logo. Nesse caso, o fornecedor iria emitir um recibo, porque nós pagamos, ok? Então, fatura trata-se de desconto comercial. Se fosse desconto financeiro, seria recibo, teremos pago e outro. Então, desconto de 10%. Aqui, vamos calcular desconto de 10% sobre o valor das mercadorias. Como eu disse, aqui eu sou sobre as mercadorias, não entra IVA aqui. Então, você leva este valor, põe igual, este valor vezes 10% que é o tal desconto. Enter. Então, significa que o desconto é este, ok? Então, o valor líquido a ser pago ao fornecedor é o valor total, sem IVA, menos o valor do desconto. Então, comigo, vamos pagar aqui 45.076,23 ao nosso fornecedor. Esse valor que você vai colocar aqui, vai apagar este e vai colocar este valor aqui, que é o valor que te custou as mercadorias. Este. Depois, também, ainda não terminamos por aqui. Tem um outro porém aqui. Isso é um bocadinho longo, complexo. Tem um outro porém. Diz o seguinte: despesas de transporte de 1.170 com IVA incluído. Como eu disse, nós chegamos aí não entra IVA, mas deixa eu explicar. A norma 9 daqui do normativo moçambicano, ou IES-2, que é o normativo internacional de mercadorias ou inventários, diz o seguinte, que todos os custos incorridos na compra de mercadorias até estar pronto para uso ou para venda, custos para venda, devem ser capitalizados ao ativo. Significa o quê? Que se você comprou mercadoria a um determinado preço, por exemplo, o computador a 50 mil, a despesa de transporte também deve ser considerada. Nesse caso, se for, por exemplo, 2 mil, a despesa de transporte deve ser considerada. Então, significa que você vai registrar na tua contabilidade ou na tua ficha de armazém
que você comprou o computador a 52 mil. Nada de 50 mil, porque você deve colocar todos aqueles custos na mercadoria, porque isso serve para posteriormente você conseguir calcular o lucro de maneira certa. Porque entenda que estaria errado, estaríamos sendo um bocadinho incorretos se eu colocasse apenas 50 mil, sendo que eu tive custo de transporte, tive custo de seguros, etc, etc. Então, eu não conseguiria calcular o lucro de uma forma certa, considerando todos os custos, se eu apenas colocasse o valor da mercadoria. É por isso que devem ser capitalizados ao ativo, neste caso, a mercadoria. Então, como é que eu faço para capitalizar, Isa? Já percebi que tem que capitalizar o ativo. Como é que eu faço para capitalizar? Capitalizar é simples. Primeiro, na ficha do armazém, eu já disse, expliquei que não entra o IVA, ok? O IVA entra se primeiro transportado para uma outra pessoa. Ficha do armazém entra assuntos de mercadoria, ok? Então, aqui você leva esse 1.170, ok? Que é o valor com IVA, e faz o mesmo procedimento que você fez aqui. Põe igual a 1.170 e divide por 1,17. Este valor sem IVA, este valor que deve ser capitalizado o ativo. O que é capitalizar? É só adicionar o valor da compra do ativo. Sempre dizer que compramos o ativo aqui a 45.076, porque o nosso fornecedor nos deu desconto, né? Então, soma mais aquele 1.000, que é despesa de transporte, porque deve ser capitalizado o ativo. Somaste, então, aqui, este é o valor completo global de todas as operações. Então, você para descobrir o preço aqui, entenda aqui para descobrir o preço, se o preço vezes a quantidade, nesse caso a quantidade vezes o preço é igual ao valor, e aqui você já tem um valor, tem a quantidade, não tem o preço, é só usar a regra de matemática que é divisão, ok? Se você fez este vezes este, deu este. Então, para ter este, o preço vai ser 46 mil dividido por 200. Então, faz aqui, divide por 200. Por já perceber, se eu fazer este 200 vezes este, vai dar 46.036. Ok? Só um bocadinho de matemática. Então, vamos para as existências. Nas existências, também a dizer que agora temos 200 mercadorias. Desculpa. Temos primeiro 400 mercadorias, que é o estoque que nós já tínhamos antes. 400. Ao preço de 200 e o valor de 80 mil, ok? Esse é o estoque de início, ainda não mexemos. O que nós temos? Depois compramos ou adicionamos essas outras mercadorias, 200, ao preço de 238,30 e ao valor de, que é essa multiplicação, que é esse 46 mil que está aí, mas podemos comprovar, vocês verem 46.092. Então, isso que deve acontecer nesta primeira operação. Vamos rapidinho para não perder tempo. Depois vem aqui. Compra ou fatura número 456 do fornecedor B. Então, estamos com o fornecedor A, que é fornecedor B relativa à aquisição. Já sabemos também que é compra de mercadoria. Mas desta vez nós compramos 150 mercadorias a valor de 33.750 mais IVA, acrescem despesas de transporte no valor de 1.500 mais IVA. Então, aqui o procedimento é o mesmo. Eu já disse que na ficha do armazém não entra o valor do IVA. O IVA é apenas para transportar, é uma forma que o Estado usa para poder cumprir as suas necessidades. Mas a mercadoria em si, o valor da mercadoria é aquele sem IVA. Sem IVA. Então, aqui, para descobrir o valor, né? Temos aqui 150 no valor, já dizem que o valor não é o preço, é o valor. Então, vocês devem prestar atenção no valor. Então, você coloca isso no valor. Coloca aqui 33.750. E também vamos usar aquela regra. Aqui já é o valor líquido. Dizem mais IVA, significa que este valor é sem IVA. Então, já está correto para ser registrado na ficha de armazém. Então, depois você coloca aqui mais 1.500, que são despesas de transporte, como eu disse, todos os custos a serem incluídos na compra de mercadorias até a mercadoria estar armazém ou pronto para uso devem ser capitalizados ao ativo, que é adicionar ao ativo, como fizemos no exercício anterior. Não, você vai enter soma, significa que o valor das mercadorias é este todo. Então, para descobrir o preço, o procedimento também é o mesmo. Se está me a dizer que a quantidade vezes o preço é igual ao valor, não leva o valor e divide pelas quantidades que você vai ter preço. Então, o preço é este de 235
E voltamos para aqui para as existências para saber quanto é que temos até agora. Então, primeiro temos, ainda continuamos com as 400 unidades ao preço de 200 e o valor de 80. Depois o segundo estoque é 200, que nós compramos no exercício anterior, ao preço de 230,38 e ao valor de 46. E agora temos o terceiro estoque, que é o que nós acabamos de adquirir agora, que é esse de 150 ao preço de 235 e ao valor que é a multiplicação de preço vezes quantidade de 35.250. Ok. Depois vamos correr rapidinho aqui, vamos para vossa nota de crédito número 34, relativo ao desconto comercial 20%, que por lápis não foi considerado na fatura número 456. Então, o nosso fornecedor aqui nos deu uma nota de crédito relativa ao desconto comercial. O que é a nota de crédito? É um documento comercial que vem reduzir o valor da fatura. Como vocês podem perceber aqui, tendo aqui o nosso fornecedor nos deu um desconto comercial, desconto que beneficia nós, e nós pagamos a menos do que aquilo que nós deveríamos ter pago ou devemos pagar futuramente, porque trata-se de fatura ainda, né? Então, desconto comercial vem reduzir o valor da fatura. Reduzir o valor da fatura o quê? É reduzir o valor a se pagar ao fornecedor. Então, aqui, o nosso fornecedor deu um desconto comercial. Como eu expliquei, desconto comercial incide sobre o valor das mercadorias, sem IVA, sem nada. Só mercadoria, só é o que incide o desconto comercial. Então, 20%, este é o fornecedor da fatura 456, que é da compra anterior. Então, aqui é uma saída de mercadoria, ok? Para reduzir, é uma saída porque está a vir reduzir o valor das mercadorias. Ok? Não pode ser entrada. Entrada é sempre para adicionar. Saída é para reduzir. Então, estamos a dizer aqui apenas vai sair o valor, porque ele nos deu desconto, não nos foi reduzido o valor das mercadorias, não. As mercadorias, se ele nos deu 20, ou compramos 20, são 20. O que acontece é que vai reduzir o preço de cada mercadoria. Então, ou o valor de cada mercadoria, né? Vai reduzir o valor, ou o preço, que é o total, vai ser o valor da mercadoria, mas a mercadoria em si vai continuar a mesma. As 200 mercadorias vão continuar 200, porque nós apenas recebemos desconto, que vai ser o valor a pagar ao fornecedor. Em vez de ser, por exemplo, 5.000, vai se pagar 4.000, etc, etc. Então, desconto, você coloca aqui no valor. Como é que você calcula isso? Põe igual 20% vezes o valor, que é 35.000. Aliás, este aqui, 33.750, como eu disse. O valor, isto aqui incide apenas sobre o valor das mercadorias, sem despesa de transporte, sem nada. Se fosse desconto financeiro, o assunto seria outro. Então, você coloca 20% vezes 33.750, que é o valor das mercadorias que está aqui. Coloca Enter. Então, este é o valor. É o desconto neste caso. Vamos atualizar aqui nas existências. Temos aqui 400 unidades ao preço de 200 e ao valor de 80. Depois aqui 200 unidades ao preço de 238 e aqui o valor é este. Depois aqui as quantidades continuam as mesmas, apesar de termos tido desconto 150, o preço já vai mudar. Então o valor vai reduzir. Em vez de nós pagarmos 35.250, vamos pagar 35.000 menos esses 6.000 que foi o nosso desconto. Então você faz 35.000 menos 6.000 que foi o desconto desse valor que você vai pagar ao fornecedor. Então, 28.500. Então, significa que essas mercadorias estarão a um outro preço, ok? Porque aqui o jogo é quantidade vezes preço-valor. Preço vezes quantidade, valor. Valor dividido por preço, quantidade. Quantidade dividido por valor dividido por quantidade, preço. Esse é o jogo, ok? Esse é o jogo. Se temos um novo valor, aqui temos um novo preço. Desculpem pelo barulho, passou a colocar. Temos um novo valor,
temos um novo preço. Nas mercadorias tem um novo preço. Então, vocês dividem aqui. Esse é o jogo aqui na ficha de armazém. Então, já está. Depois vem guia de transporte relativa a 50 unidades. 50 unidades de oferta do fornecedor. Você sabe que o valor reserva líquido é 12.900. Então, o fornecedor nos deu uma oferta, decidiu nos ofertar 50 unidades de mercadorias. Então, o valor aqui são 11.900. Como eu disse, o jogo aqui, o jogo é sempre preço, valor, ok? Quantidade vezes preço igual a valor, valor dividido por quantidade igual a preço, e preço vezes, ok? O valor dividido por preço é igual à quantidade, o jogo é isso. Então, se temos valor 11.900 e temos quantidade 50, para descobrir o preço, é só levar o valor dividido pelas quantidades. Então, significa que o preço dessas mercadorias é de 238 cada. Então, você vai atualizar aqui as suas existências. Agora, você tem um estoque de 400 ao preço de 200 ao valor de 80. Depois, tem aqui 200 ao preço de 230,38 e aqui 46. Depois, aqui 150 ao preço de 190 e a quantidade e o valor dos 28. E ainda temos um novo estoque que é que o nosso fornecedor acaba de nos oferecer 50 ao preço de 238 e a quantidade de 11.900. Alright. Então, essa operação fica assim. Depois vem aqui nota de crédito número 162 do fornecedor C, B, relativa à devolução de 100 unidades de mercadorias, pelo fato de estarem danificadas. Okay? Então, para se proceder aqui, o que vocês devem fazer? Nós aqui, nós devolvemos mercadorias ao fornecedor porque já não estavam boas, ok? Ok? Nós devolvemos aqui, podemos uma nota de crédito ou emitir uma nota de crédito relativa à devolução, nós devolvemos 100 unidades porque as mercadorias não estavam boas. Então, o que vocês vão fazer aqui? Colocam nas saídas, porque você vai ter que sair do armazém. Se a mercadoria não está boa, deve sair do armazém. Coloca aqui 100. Ok? 100. E qual é o preço? O preço deve ser das últimas mercados, ou melhor, aqui deve ser do fornecedor C, do fornecedor B. O fornecedor B, quando é que ele nos vendeu? O fornecedor B teve operações conosco aqui no número 2, onde nós compramos 150 unidades. É que o fornecedor B teve operações conosco. Então, devemos devolver aquilo que ele nos deu, que é aqui de 150, ok? Então, vai ser 150, bem, daqui desses 150, o preço vai ser este de 190, que ele nos ofereceu, e o valor vai ser a multiplicação destes dois. Então, aqui no estoque, você vai continuar com esse estoque de 400, que era do início, ao preço de 200, e o valor aqui de 80. Depois, aqui 200, ao preço de 230,38, e o valor aqui de 46. Depois, aqui, já não temos mais 150, são 50. Devolvemos 100, 150 menos 100, 50. O preço continua o mesmo, é 190. Só que agora o valor vai ser diferente, porque este é o jogo da quantidade vezes o preço, né? E por último, temos este estoque que foi nos oferecido, que é 50, ao preço de 238. E o valor é este mesmo aqui, já está descrito aqui, 11.900. Alright. Depois vem aqui, nossa fatura emitida ao cliente Z, relativa à venda de 665 unidades pelo valor de 400
olha, tendo sido concedido um desconto de 30%, esta operação está sujeita a 17%. Despesas de transporte associadas no valor de 2.340. Então, aqui vocês têm que perceber, aqui também tem desconto, ok? Mas aqui, quando trata-se de venda, trata-se de venda, esse desconto que dão aqui incide sobre o valor que o cliente vai pagar, não incide sobre as mercadorias. Se vocês forem ver aqui na verdade, mas é apenas tratamos de assuntos de mercadorias. Então, esse desconto não nos vai entrar, não. Qual é a nossa função no final? É determinar quando é que nós temos de mercadorias em termos de entrada e quando é que vai sair, ou melhor, qual é o valor, quais são as mercadorias que entram, quais são as mercadorias que saem. Dessas mercadorias que entram, compramos já quanto, qual é o preço real? É X com desconto, né? É X. E saída já não há como você estar a extrapolar o valor das saídas, mesmo considerando que você deu desconto ao teu cliente. Se entrou a 200, a mesma mercadoria que entrou a 200 tem que sair a mesma a 200. Não pode haver nem mais nem menos. Agora, quanto é que você vai receber já é um outro assunto, mas a mercadoria se está a preço de 200 ou entrou a 200 também tem que sair a 200. Não pode entrar a 200 e sair a 500, não. Em termos de ficha de armazém. Agora, em termos do valor que você vai receber já é um outro assunto, ok? Então, venda de mercadorias, como eu disse, venda de mercadorias é saída de mercadoria. Então, você vai escrever aqui na rubrica das saídas. Ele quer 400. Então, você escreve aqui. Ele quer 665. Tratando-se de FIFO, você vai tirar todas as mercadorias que você comprou primeiro ou que tinha antes, até completar as últimas. Então, primeiro vamos tirar essas aqui ao preço de 400, né? Ao preço de 200. E o valor que é a multiplicação destes dois, 80. Então, ele como quer 665 também vai tirar aqui as 200 até completar as 665 unidades. Ao preço de 238, seguindo o FIFO, né? Aqui o valor é a multiplicação destes dois, que também é aquele valor que está lá em cima. E também vamos tirar 150, isto vai dar 600. Aliás, aqui estamos aqui, né? Tiramos 600, ficaram 50, também vamos tirar. Aqui. Este é o preço de 190. E este é o valor. Então, completando isso aqui, dá 650, ainda não é completo, deve ser 675. Então, você vai tirar 25 das últimas ao preço de 238, que é este. Desculpa, isto trata-se de LIFO, não FIFO, ok? Trata-se de LIFO. Então, deve ser o contrário. Tratando-se de LIFO, devemos tirar as últimas mercadorias e depois as primeiras, ok? As últimas mercadorias que nós compramos devem ser as primeiras a sair. Então, você coloca aqui 50, ok? Ao preço de 238. E aqui o valor, que é este vezes isto. Aqui também vão sair 50, vão completar 100. Ele quer 675 ao preço de 190. Aqui vai ser este vezes isto. Depois, aqui vão sair 200. Tem que completar 675. A preço de 230. Cujo valor este vezes isto. Então, isto aqui já temos 300. Ele quer 675. Aqui temos 400. Então, vamos fazer uma matemática básica só daqui do lado, que vamos para cá. Vai ser 675 menos 300, que nós já tiramos. 375, ok? Então, você coloca aqui 375 das últimas mercadorias, 375. Ao preço de 200, ok? São as últimas mercadorias. E o valor vai ser o outro, que apenas tiramos 375 para completarem as 675 que o nosso cliente pediu. Sendo assim, nessas 375 aqui, nessas 400, tratando de LIFO, né? Tivemos vender primeiro as últimas, depois vender as primeiras. Então, aqui só ficamos apenas com 25, porque 400 menos
375 que já foram retiradas é igual a 25. E o preço continua o mesmo, 200. E o valor vai ser diferente, que vai ser a quantidade vezes o preço. Então, assim é que fica este exercício, ok? As faturas de despesa de transporte têm a ver com o valor que o cliente deve pagar. Nós, na ficha da armazém, só tratamos de assuntos de mercadorias, entende? Então, entendam que quando vierem fazer compra, entendam que vocês devem considerar que a norma diz que devem capitalizar todos os custos de mercadorias, mas na venda não. Porque aquilo que entrou na mercadoria tem que ser o mesmo que saiu. Não pode ser diferente. Aquilo que entra tem que ser o mesmo que sai. Então, as vendas tratam apenas de tirar aquilo que você já tem na ficha do armazém e não inventem nem desconto nem nada. Se desconto, vou colocar no diário geral. Então, 7. Nossa nota de crédito ao cliente é relativa à devolução de 20 unidades pelo facto de não serem encomendadas. Então, nós aqui tivemos uma falha e entregamos 20 unidades ao nosso cliente enquanto ele não pediu. Então, deve ser uma entrada de mercadorias, já que ele devolveu, o cliente que devolveu, então deve ser 20, ok? Qual é o preço? Deve ser do FIFO, ok? Qual é o preço? Aliás, de LIFO. LIFO também dizer que devemos vender sempre as últimas mercadorias e depois listar as primeiras. Então, significa que ele vai devolver o último estoque que nós vendemos. Então, é este aqui, que é o preço de 200, como nós calculamos aqui. O primeiro estoque é este, ok? Primeiro, de LIFO, devemos vender essas primeiras aqui, as últimas, neste caso, que nós compramos. Vamos cumprir todas essas aqui, depois vendemos este aqui, que foi o primeiro estoque que nós compramos, ok? Então, na devolução também o pensamento é o mesmo, ok? Primeiro vendemos todas essas aqui, que foram as últimas a serem compradas. E, por último, vendemos esta aqui, que foi a primeira mercadoria até no armazém você comprar. Então, ele vai devolver deste estoque, que foi o último que nós vendemos. Então, o preço aqui vai ser de 200. E aqui, este vezes este. Porém, a perceber, entendam que FIFO e LIFO são formas de contagem. Enquanto que no FIFO você vende todas as primeiras mercadorias que você comprou, todas as mercadorias que você comprou antes, né? Primeiro acaba tudo aquilo que você comprou antes, depois vai vender tudo aquilo que você comprou depois. Isso é no FIFO. O LIFO é o contrário. Você primeiro vende aquilo que comprou agora. Depois vende aquilo que você comprou há muito tempo. Então, é essa diferença entre FIFO e LIFO. Ok? FIFO e LIFO. Então, aqui, vamos continuar. Já ficamos com 25 mais essas devolvidas pelo nosso cliente, 20, né? O preço é o mesmo de 200, ok? Foram 200 aqui, 200 também lá. Estamos a tratar do mesmo estoque. E depois vamos multiplicar isto daqui. O valor do jogo é esse. Ok. Depois, nossa guia de transporte número 9, relativa a 23 unidades de mercadoria ofertadas ao nosso cliente. Então, nós decidimos dar uma oferta ao nosso cliente, isto que possa pagar, dar uma oferta ao nosso cliente. No caso, 23 mercadorias tem que ser uma saída. Nós estamos a ofertar, estamos a tirar, entregar ao cliente. Então, 23 unidades. Qual é o preço? Temos um único estoque no armazém nas existências, que é este aqui. Então, não há como mexer outro estoque. E depois vamos calcular o valor, que é a multiplicação disto. Ok? Multiplicação destes dois fatores. Então, aqui temos 45 menos 23. Ficamos com 22 ao preço de 200, que é o único estoque que nós temos. E depois multiplicar isto. Depois veio no acidente, danificaram-se por completo 2 unidades. Então, nós temos um acidente, um sinistro aqui, ok? Então, isso tem que ser uma saída, porque já não tem mercadoria. Aquelas perdemos 2 mercadorias, então é saída. Então, qual é o preço? O preço é esse aqui que nós temos do estoque. Apenas temos um único estoque, é 200. Então, tem que ser esse preço. Então, você faz este vezes este. Depois, aqui, tem as 22.
perdeste 2 ou estragaram-se 2, ficas com 20. E depois o preço é de 200 e aqui o valor é este, vezes este. Ok? Então, esta é a ficha de armazém. Mas antes disso, deixa eu terminar aqui. Nosso recibo número 666 relativo ao recebimento por transferência bancária de 50% do valor em dívida do cliente C, pelo qual foi considerado desconto de antecipação de pagamento de 10%. Se vocês forem ver aqui trata-se apenas do pagamento do valor do nosso cliente. Nesse caso, ele levou mercadorias antes e agora vem pagar. Trata-se de fatura, né? Então, na ficha de armazém, como eu disse, entram apenas assuntos que têm a ver com mercadorias. Aqui nós não transferimos mercadoria a ele e ele também não transferiu mercadoria a nós, tratando-se de devolução, né? E, sendo assim, aqui nós não devemos mexer na ficha de armazém, vamos mexer no diário geral quando estivermos a fazer lançamentos, porque simplesmente na ficha de armazém entram assuntos que têm a ver com entrada ou saída de mercadoria. Neste caso, é recebimento de valores, porque o nosso cliente já pagou ou está a pagar. Então, é tudo para esta aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários e até a próxima aula.